Vamos lá. Terceira parte. Agora nós vamos falar em pesquisa científica, né? Como eu falei sempre que o mais importante, nosso primeiro objetivo é fazer uma boa revisão bibliográfica. Se você faz uma boa revisão bibliográfica, se você lê o material certo, você não vai ter problema no seu TCC. Você vai definir uma metodologia boa, certo? Vai definir um estudo de caso bom, certo? Vai ter bons resultados, boa conclusão, boa introdução, bom resumo, bom título, né? Então, para isso você precisa ler a coisa certa. Se você nos próximos 2 meses conseguir ler 10 artigos, 20 artigos científicos, né, da sua área, ligado ao seu tema, o tema é o que faz os seus olhos brilharem, você tem que definir isso, né? Uma coisa que você tenha sintonia, seja gostoso para você pesquisar e escrever, né? Você não vai ter problema. Então, nosso objetivo agora é descobrir onde é que estão esses livros, né? Então, para isso, a gente vai começar a ver uma ideia de palavra-chave em português e em inglês, né? Estou trabalhando com desempenho. Então, eu vou pesquisar se o nome desempenho em português, né? E performance em inglês, que é desempenho, performance builder, tá? O builder performance. Estou enferrujado no inglês. Desempenho de habitação. Então, é o tema ligado a desempenho, né? Se eu quero avaliar desempenho hidrossanitário, desempenho de edificação hidrossanitário. Então, cada assunto tem uma palavra-chave. Essa palavra-chave, a maneira que você vai achando um artigo, acho o segundo, acho o terceiro, eu vou mandar alguns, dependendo do tema de vocês, você vai achando novas palavras-chave e vai pesquisando, né? No passar do tempo, vai se reunir, eu vou dando macete para vocês, uma maneira mais fácil de você achar essas palavras-chave, né? Eu uso muito, né, a base científica da Cielo, né? A Cielo tem muitas revistas técnicas aqui do Brasil, a maioria a gente vai achar aqui, né? Então, essa é o melhor caminho para vocês utilizarem essa base de conhecimento da revista Cielo, né? É chatinho, não é tão eficiente, a busca não é tão eficiente, mas o resultado da busca, quando você olha e acha os artigos, né, é um texto de muita qualidade. Eu falei para vocês que o mais importante é a sua leitura. Se você lê bem artigos científicos, você vai conseguir definir metodologia, resultado, introdução, conclusão de forma satisfatória. Então, o mais importante é a Cielo, né? Então, a principal base de pesquisa é a Cielo. Caso de emergência, a gente não vai usar o Google, vai usar o Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico é uma pesquisa de mais qualidade do Google, certo? Então a gente vai aqui usar, você pode estar lá na página do Google mesmo, Google Acadêmico, ele vai dar esse link que eu estou colocando aqui na tela para vocês, certo? Uma segunda opção, ok? Tem também uma base da CAPES. A CAPES é um órgão ligado ao Ministério da Educação, se eu não me engano, do governo federal, e ele tem associação, principalmente se eu quiser alguma revista internacional, a CAPES tem assinatura de convênios e ele consegue acessar. Mas para pesquisar dentro do portal da CAPES, do periódico, você tem que estar dentro da universidade, senão você não tem acesso, porque ele, a partir do IP, ele identifica que você está dentro de uma universidade e aí libera o acesso a essas revistas internacionais. Ok? Então, essas são as 3 bases de pesquisa. Vou falar novamente. A Cielo é o mais importante, texto em português, principalmente para vocês que são alunos iniciais de TCC, né? A base do Google Acadêmico, né? E dos periódicos da CAPES. São 3 bases de informação. E aqui eu vou mostrar algumas revistas para vocês, ok? Revistas da base Cielo, né? Uma revista aqui de engenharia de produção, quem for trabalhar com manutenção, canteiro de obra, né, a organização logística de gestão, né? Então, tem 2 revistas aqui, uma é da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a outra é da Universidade Federal de São Carlos, Gestão e Produção. Quem trabalhar com materiais, né, avaliação de desempenho de materiais, é a revista de Engenharia e Ciências Mecânicas, né? Eu tenho uma aqui de
Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, ok? Trabalhar com software, com programas, software de pesquisa operacional, né? Ligado para a computação, né? Outra revista aqui da Sociedade Brasileira de Computação, ok? Associação Ibérica de Sistema de Tecnologias e Informação, então outro link de outra revista aqui para vocês, né? Toda vez que você digitar cielo.br, né, você vai para a base Cielo, lá tem uma base que a gente vai pesquisar depois, tem a lista de revistas. Aqui eu estou destacando algumas para vocês. E aí vem, para a engenharia civil, a revista mais importante, uma das que mais destaca para a gente, é a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, ANTAC. Essa revista tem assunto de toda a engenharia. Desempenho, reuso de água, alvenaria estrutural, vai ter sobre concreto, gestão, planejamento, custo, manutenção, orçamento, habitação de interesse social, né? Então, como eu falei, muitas informações. Então, essa é a base principal de pesquisa para vocês, meus alunos, né? A base de revista do ambiente construído, né? Tem Bracon, Instituto Brasileiro de Concreto, outra revista, né? Quem for trabalhar com loteamento, a parte mais de saneamento básico, tem a revista da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, né? Então aqui é outra revista, né? Então vai ter muita coisa, reuso de água, tem muito assunto aqui também. Então aqui são exemplos de revista. Depois procura cielo.br, www.cielo.br, você vai abrir a página bem simples, você vai ter lá periódicos, aí você vai ver a lista completa de todas as associações, de todas as revistas que tem disponível. Outra aula eu vou ensinar vocês a navegarem dentro desse ambiente para fazer essa pesquisa, ok? Então, aqui só exemplos para vocês, né? Então, a ideia era mostrar todo esse conceito, lembrando, o mais importante agora é a revisão bibliográfica. Se você não iniciar, né, com uma boa revisão bibliográfica, se você não ler sobre o assunto, você não vai ter condição de definir a sua metodologia, os seus objetivos, os seus resultados, suas conclusões, sua introdução e seu resumo e o título, que é a última parte, certo? A parte que está impressa não é a parte não é a sequência natural que você vai escrever e vai estudar. Agora, nosso principal objetivo é a revisão bibliográfica, certo? Quando eu vou fazer citação, já sei ideias de artigos, agora eu vou ler já observando essas características. Eu vou ler a revisão bibliográfica refletindo como é que cada autor fez a sua referência, fez a sua citação, qual foram os verbos que ele usou. Aqui eu coloquei alguns verbos. Relatar, se eu li lá um trabalho, você vai ver lá numa revisão bibliográfica, o autor Firmino 2018 relata a importância de captação de água de chuva em escolas, né? O autor Tucci, o autor Carvalho Júnior, né? Benedito Braga, ele nomeou tal, fez uma relação de coeficientes, né? Fez alguns ensaios. Então, observa, lê agora, né? Depois de a gente pensou em revista científica, a gente tem que ler pensando em que verbos de citação. E observe também, na nossa leitura, tem que ter um contexto de exceção, né? Sempre a sua colocação está dentro de um contexto todo, ressalta a importância, uma exceção localmente, um lembrete, uma norma, uma nota, uma restrição de como foi feito cada pesquisa. Então, observe o contexto e as exceções da sua leitura. Agora, uma leitura crítica, né? Um artigo científico com a leitura crítica, né? Então, essas palavras, né, precisam você chegar a destacar na sua leitura. Se você tiver um marcador de texto, sublinha, marca, né? E aí você vê como
isso vai facilitar a sua leitura e a sua escrita no futuro, no final do trabalho, daqui ao longo desse ano de pesquisa sobre TCC, certo? Eu vou trabalhar isso mais depois, mas você precisa observar, quando vocês estiverem fazendo a leitura de vocês, o tipo de citação, certo? Existe na norma brasileira 3 tipos de citação. Citação direta, você pegou o texto igualzinho do que está lá escrito no artigo e coloca no seu texto. É citação direta. Se você lê e aí você entende e tem uma interpretação própria, é uma citação indireta, certo? De modo geral, um bom trabalho técnico, ele tem 1 ou 2, 5 citações diretas e aí vai umas 20, 30 citações indiretas. Você lê e você interpreta aquele assunto e faz uma citação indireta. Citação de citação não é recomendado, né? Você pode fazer, se for um trabalho muito antigo, uma revista que você não teve acesso, aí você faz citação de citação, certo? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, uma citação direta. Aqui nesse item A, fala: o ser humano é um ser criativo, pensa alternativas. Então, você não tem autoridade ainda para falar que o ser humano é um ser criativo. Você é apenas um estudante que está publicando agora, iniciando uma pesquisa científica. Você vai dizer que o Boff, em 2000, disse isso. Então, você está valorizando o seu trabalho, porque tem uma pessoa que já tem um trabalho bacana, que é o Boff, né? No ano 2000, que falou isso. Então, você entendeu o que ele fez, né? E essa citação direta, ele sempre tem o número da página onde você fez essa leitura, né? Citação indireta, direta, que é outro exemplo, são várias linhas aqui, né? Com mais de 3 linhas. Você tem um recuo de 4 centímetros, escreve o texto todo e no final você bota o autor, o ano e a página, né? Então, quando você for ler agora, que a gente vai, no próximo encontro, a gente vai falar sobre esses artigos científicos, né? Você vai ter que observar essa citação, esse tipo de citação que está lá no texto. Citação direta. Citação indireta, aqui é um exemplo para vocês, certo? Pinto estima que a massa de resíduos produzidos pela construção civil brasileira varia entre 41% e 40% da massa total de resíduos sólidos gerados pelos grandes centros urbanos. Isso demonstra o grave problema enfrentado pelas entidades públicas e privadas de administrar todo o resíduo produzido. Você leu um trabalho de Pinto e chegou a essa conclusão, né? Esse dado de entre 41% e 40%. Você pode afirmar isso? Não, você não tem autoridade para isso. Você referenciou Pinto, baseado na sua leitura. Ele não escreveu exatamente isso. Você mudou o verbo, mudou um pronome, uma preposição, é citação indireta, ok? Quem escreve, no caso você, que tiver escrito isso, é responsável pela leitura do texto, né? Você pode ser questionado a partir do ponto que você fez esse tipo de colocação, certo? Bacana? A citação de citação tem sempre o termo apud, né? Eu não vou explicar muito bem agora, é bom evitar esse tipo de coisa, né? Mas aí você vai colocar aqui nesse exemplo, né? Tem aqui o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, 2001, né? Ele fez o relatório dele falou sobre isso, e você não teve acesso ao relatório e você fez um apud de Ferreira 2004, né? E aí cita a página aqui também desse texto, né? Então é um terceiro tipo de citação que não é recomendado, ok? Não é recomendado. Significa que o autor não teve interesse de procurar a fonte original. Às vezes a gente tem, mas não é possível achar, certo? No final tem a referência, a citação, tem as referências bibliográficas. Então tem um formato para você fazer isso, que é um exemplo, Carraro. O título foi Diretrizes para a Prevenção de Manifestações Patológicas em Habitações de Interesse Social. A revista foi Ambiente Construído, na cidade de Porto Alegre, volume 12, número 2, da página tal a tal.
da publicação de abril, junho de 2014, né? Veja alguns exemplos aqui, Pereira 2008, concluiu, um aqui no meio, né? Alguns tipos de citação que você vai ter que destacar isso, porque é a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para escrever sobre revisão bibliográfica, certo? Que mais uns exemplos tirando de um resumo de um texto, né? Depois vocês dêem uma lida aí com pouco, né? Você lê uma conclusão e dessa conclusão você vai colocar alguma coisa nesse sentido, né? Você lê um resumo e desse resumo você vai fazer uma citação do seu trabalho, né? Que é mostrando um exemplo disso, né? Exemplo de normas, depois você vai ver norma de como referenciar um livro, né? Exemplo de citação com 2 autores, 3 autores, 4 autores, são regras diferentes, a ABNT vai falar isso, os professores vão trabalhar com essa ideia de pesquisa científica no curso de vocês, então vocês têm que olhar esse tipo de coisa, cada livro é uma coisa, revista é outra, congresso é outra, então é uma coisa que vai amadurecendo ao tempo que você vai lendo, né? É chatinho, mas você lê bastante e você vai amadurecer, não vai ter problema, certo? Exemplo de citação de congresso, de norma técnica, ok? Então, esse é assim a gente conclui essa primeira ideia para abrir a cabeça da importância de ler revistas científicas. Evita tese, evita ler TCC, né? Porque isso, se você ler coisa ruim, você não vai escrever bem. Então, procura ler revista científica, evita tese, evita livro, né? Só lê em último caso. Não achou um assunto, não tá coisa, ou quer ler para poder melhorar a sua base, para depois ler a revista científica, que às vezes é chatinho de ler, ok? Então, não adianta você fazer a mesma coisa que todo mundo, ser o primeiro do mesmo, né? Isso é um ditado popular, ok? O importante é saber o que importa, o que é mais, que constrói as coisas verdadeiras da sociedade, né? Você está trabalhando com tecnologia, você é aluno da engenharia civil, então você é capaz de fazer diferente e de transformar essa realidade, ok? Então, assim a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado, pessoal.